Eles nos contaram uma história de um povo escravizado, fugindo de um império implacável, uma travessia milagrosa. Mas será que nos contaram a história completa? Será que o local que nos apresentaram como palco desse drama épico é, de fato, o verdadeiro cenário? Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu, pois o monte que fala está prestes a revelar uma verdade que foi, por séculos, escondida sob as águas e as areias do tempo. Imagine a cena: milhões de pessoas desesperadas, com o exército mais poderoso do mundo antigo em seu encalço. Não havia para onde correr. À frente, as águas. Atrás, a morte certa. A narrativa tradicional, aquela que ouvimos desde a infância, muitas vezes pinta um quadro um tanto conveniente. Um mar de juncos, um lago raso, onde a água mal chegava aos tornozelos. Um local onde, talvez, um vento forte pudesse afastar as águas o suficiente para uma travessia. Mas, pense comigo, um lago raso seria capaz de engolir um exército inteiro, com suas carruagens pesadas, cavalos e soldados? Um mero charco seria a barreira intransponível que a Bíblia descreve? A lógica, meus amigos, se recusa a aceitar essa versão simplificada. A Bíblia, o texto milenar que serve de base para essa história, não fala de águas rasas. Ela fala de águas profundas, de um abismo que se abriu. E se a verdade oficial estivesse errada? E se a travessia não tivesse acontecido em algum pântano egípcio, mas sim em um dos braços mais profundos do Mar Vermelho, o Golfo de Aqaba, rumo à Península Arábica, onde, como mostramos em vídeos anteriores, as evidências apontam para o verdadeiro Monte Sinai? A ideia parece ousada, quase herética para alguns. Mas a arqueologia, a geografia e a oceanografia, quando combinadas, nos sussurram segredos que a história tradicional se recusou a ouvir. Nossa jornada nos leva à praia de Nuweiba, no Golfo de Aqaba, uma faixa de areia aparentemente comum, beijada pelas águas azuis. Mas o que se esconde sob essa superfície tranquila? Mergulhadores, pesquisadores e cientistas, armados com sonares de alta tecnologia, decidiram investigar. O que eles descobriram desafia a imaginação e reescreve a geografia bíblica. Sob as águas, onde se esperaria um abismo oceânico íngreme e intransponível, o sonar revelou algo extraordinário, uma anomalia geológica que parece ter sido talhada por uma força superior. Uma ponte de areia submarina, incrivelmente suave, com uma inclinação perfeita de apenas 6 graus. Uma rampa natural, com cerca de 13 quilômetros de comprimento e uma largura que varia de 800 a 1.000 metros. Visualizem comigo, se as águas fossem removidas, o que restaria seria uma rodovia natural, um caminho amplo e firme, capaz de comportar não apenas mas 2 milhões de pessoas em marcha, com seus rebanhos e pertences. Do outro lado, a praia de Nuweiba, uma área vasta o suficiente para abrigar uma multidão desse tamanho. É como se a natureza, ou uma inteligência superior, tivesse esculpido um atalho perfeito no fundo do mar, um corredor subaquático milimetricamente planejado para uma travessia de proporções épicas. A mera existência dessa formação geológica, nesse exato local, já é, por si só, um mistério instigante. Mas as evidências não param por aí. Elas se tornam ainda mais bizarras, mais intrigantes, quando olhamos para o que repousa sobre essa passarela submersa. Foi nas profundezas dessa ponte de areia que a verdadeira caça ao tesouro começou. Expedições de mergulho, lideradas por pioneiros como Ron Wyatt e posteriormente por cientistas suecos e noruegueses,
desceram a essas águas, munidos de equipamentos e uma curiosidade insaciável. O que eles encontraram, espalhado por quilômetros ao longo da passarela submersa, desafia qualquer explicação natural. Não eram apenas rochas ou sedimentos marinhos. Eram corais, mas não corais comuns, desses que formam recifes com formas orgânicas e aleatórias. Esses corais tinham formas inconfundíveis, formas que se repetiam com uma precisão matemática que a natureza raramente replica. Corais que haviam se fixado ao longo de milênios em objetos que não eram pedras. Corais que, em vez de crescerem aleatoriamente, moldaram-se, solidificaram-se, assumindo a forma exata de rodas de carruagem egípcias. Rodas com 4 raios, rodas com 6 raios e até mesmo rodas com 8 raios, indicando a presença das carruagens de elite, as mais velozes e sofisticadas da época. Não era uma ou duas, eram centenas, espalhadas por toda a extensão da ponte submarina. Alguns ainda com o formato de eixos, conectando onde deveriam estar as rodas. A visão era fantasmagórica, um cemitério subaquático de uma batalha esquecida, congelado no tempo, transformado em um jardim de corais. E a cada mergulho, a cada nova descoberta, o mistério se aprofundava. Não eram apenas rodas e eixos. Havia o que pareciam ser ossos fossilizados, ossos de cavalos, alguns ainda com as mandíbulas abertas em um grito silencioso. E, mais perturbador ainda, ossos humanos. Todos cobertos pela lenta e inexorável colonização dos corais, transformados em parte do leito marinho, mas com suas formas originais ainda discerníveis para olhos treinados. O que poderia ter causado essa devastação em massa, essa tragédia subaquática, senão um evento de proporções cataclísmicas? A imagem de um exército inteiro, com seus cavalos e carruagens, sendo engolido pelas águas, ganha uma dimensão assustadora e realística diante dessas descobertas. Mas ainda faltava uma peça crucial para completar o quebra-cabeça, um detalhe que transformaria a especulação em evidência irrefutável. E aqui, meus amigos, chegamos ao pulo do gato, o detalhe científico que eleva essas descobertas de meras curiosidades a provas contundentes. Os corais, esses construtores subaquáticos de reinos marinhos, são criaturas fascinantes. Eles se fixam em superfícies porosas, em madeira, em ferro, em qualquer material que lhes ofereça uma base para crescer e prosperar. Mas existe um material em que os corais, por sua própria natureza química, são incapazes de se fixar. Um metal precioso que resiste à ação do tempo e à colonização marinha, o ouro. E foi exatamente isso que os mergulhadores mais experientes, aqueles que vasculhavam as profundezas com um olhar treinado para o inesperado, encontraram. Em meio às rodas de coral e aos ossos fossilizados, eles se depararam com um brilho inconfundível. Rodas de carruagem folheadas a ouro, intactas, brilhando no fundo do mar, como se tivessem sido depositadas ali ontem, sem nenhum coral aderido à sua superfície. A presença dessas rodas de ouro é um selo de autenticidade. Carruagens de ouro não eram usadas por soldados comuns. Eram os veículos da elite, dos oficiais de alto escalão, talvez até mesmo do próprio faraó, ou de seu círculo mais próximo. Elas representam o ápice do poder militar egípcio daquela época. A descoberta de rodas de ouro, ao lado das rodas de coral e dos restos mortais, na ponte de areia submarina do Golfo de Aqaba, é a prova final. Não era um lago raso, não era um pântano, era o Mar Vermelho em sua profundidade e majestade, que se abriu para dar passagem e depois se fechou, selando o destino de um exército inteiro.
Juntando as peças desse gigantesco quebra-cabeça, a imagem se torna clara, quase palpável. O Sinai na Arábia, como detalhamos em vídeos anteriores, não é mais uma teoria marginal, mas uma localização cada vez mais sustentada por evidências. A travessia do Mar Vermelho, não em um charco, mas nesse corredor submerso no Golfo de Acabá, se encaixa perfeitamente na narrativa bíblica de um milagre de proporções épicas. As rodas de carruagem, as de coral e, crucialmente, as de ouro, são as testemunhas silenciosas de um evento que moldou a história da humanidade. Elas não são apenas artefatos, são provas físicas, tangíveis, que conectam a fé com a ciência, a narrativa antiga com a descoberta moderna. O Êxodo, a fuga dos hebreus do Egito, não é apenas um mito religioso. É um fato histórico, um evento geológico que deixou suas marcas indeléveis no fundo do mar. A história que nos contaram, a versão simplificada e conveniente, desmorona diante dessas evidências. A verdade, por mais que tentem escondê-la sob séculos de interpretações equivocadas, sempre encontra um caminho para emergir. E neste caso, ela emergiu das profundezas do Mar Vermelho. O monte que fala continuará sua busca incansável por essas verdades ocultas, desvendando mistérios e revelando segredos que a história oficial preferiu ignorar. Se você se sente intrigado por essas descobertas, se a sua curiosidade foi atiçada por essas evidências que desafiam o senso comum, então, faça parte da nossa comunidade de investigadores. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas revelações e compartilhe este vídeo com aqueles que, como nós, buscam a verdade por trás das lendas. O que mais o fundo do mar esconde? O que mais a história nos escondeu? Juntos, vamos descobrir. A questão da localização do Monte Sinai, por exemplo, é outro pilar fundamental que sustenta essa nova compreensão do Êxodo. Por séculos, o Monte Sinai, tradicionalmente aceito na península do Sinai egípcia, tem sido o local de peregrinação e estudo. No entanto, as evidências arqueológicas para a presença de milhões de hebreus durante 40 anos são praticamente inexistentes lá. Não há vestígios de acampamentos, de cemitérios, de cerâmica ou de qualquer outra evidência que sugira uma migração dessa magnitude. Isso sempre foi um enigma para os arqueólogos e historiadores que tentam conciliar a narrativa bíblica com os achados no terreno. Mas, e se o Monte Sinai estivesse em outro lugar? E se a Bíblia, em suas descrições geográficas, estivesse apontando para uma região diferente? É aqui que entra a teoria do Monte Sinai, na Arábia. Especificamente, o Jabal al-Laws. As descrições bíblicas de um monte fumegante, com trovões e relâmpagos, um lugar onde a presença divina era palpável e a terra tremia, encontram ecos impressionantes nas características geológicas e até mesmo nas lendas locais da região de Jabal al-Laws. As evidências que surgem do Jabal al-Laws são intrigantes. Há a presença de uma área queimada no topo do monte, com rochas que exibem uma coloração escura e vitrificada, consistente com uma exposição a temperaturas extremas. Isso se alinha com a descrição bíblica de fogo e fumaça no topo da montanha. Além disso, foram encontradas formações rochosas que, para alguns pesquisadores, se assemelham a um altar, e inscrições antigas que parecem fazer referência a Moisés e ao Êxodo, embora essas últimas sejam objeto de debate acadêmico. A base do monte também apresenta um grande espaço plano, que poderia ter servido como o local de acampamento para os israelitas, e até mesmo uma rocha dividida ao meio, que alguns interpretam como a rocha que Moisés golpeou para brotar água. A presença de artefatos egípcios na região, embora em pequena escala, também levanta questões.
Como objetos egípcios teriam chegado a uma área tão remota na Arábia se o êxodo tivesse ocorrido na península do Sinai egípcia? A resposta para os defensores dessa teoria é simples. Os egípcios estavam perseguindo os hebreus e a rota de fuga os levou para a Arábia. A recalibração geográfica do êxodo não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica. Ela tem profundas implicações para a nossa compreensão da história e da fé. Se o Monte Sinai está realmente na Arábia, e se a travessia do Mar Vermelho ocorreu no Golfo de Acabá, então a narrativa bíblica ganha uma nova camada de veracidade, ancorada em evidências físicas e geográficas que transcendem a mera interpretação religiosa. Isso não desvaloriza o aspecto espiritual, mas o enriquece, mostrando que a fé pode, sim, estar em harmonia com a ciência e a arqueologia. O ceticismo é natural e necessário em qualquer investigação séria. É importante questionar, analisar e buscar a validação de múltiplas fontes. No entanto, a crescente quantidade de evidências que apontam para essa nova rota do êxodo não pode ser simplesmente ignorada. Ela exige uma reavaliação, um olhar fresco sobre uma história que pensávamos conhecer tão bem. A busca por essas verdades é um processo contínuo. Não se trata de impor uma única interpretação, mas de apresentar as evidências e permitir que cada um tire suas próprias conclusões. O que estamos testemunhando é um paradigma em mudança, onde as descobertas arqueológicas e geológicas estão reescrevendo capítulos importantes da história antiga. A lenda se transforma em história. O milagre se revela como um evento que deixou rastros tangíveis no tempo e no espaço. E se essa descoberta do Mar Vermelho for apenas a ponta do iceberg? E se, ao desvendarmos esses mistérios, abrirmos portas para outras revelações ainda mais profundas? O Monte que Fala se propõe a ser essa voz, a ferramenta que trará à luz essas descobertas, conectando pontos que, por séculos, foram desconectados. A verdade, muitas vezes, não está escondida em livros empoeirados, mas enterrada sob camadas de areia, submersa nas profundezas do oceano, à espera de ser redescoberta. E essa redescoberta tem o poder de transformar nossa visão do passado, do presente e do futuro.